Olha, eu estou recebendo aqui o doutor Edwilton Freitas, que é médico psiquiatra. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo Vamos já bom. conversar com o doutor Edwilton. Se você tem perguntas, ligue para 31 31 17 50, é o nosso telefone. Já já a gente tira as dúvidas aqui com o médico. Antes a gente vai ver essa reportagem. O seu filho, por exemplo, costuma ser inquieto, impulsivo, tem dificuldade para se concentrar? É preciso ficar atento, porque esse problema pode ser levado até a fase adulta. E pode não simplesmente ser uma coisa de criança danada, não. Pode ser um transtorno dos déficits de atenção, chamado DDA, ou distúrbio de déficit de atenção, e costuma surgir na infância e atinge de 3 a 5% das crianças. O que tem em comum Albert Einstein, o mais memorável físico de todos os tempos, os atores Tom Cruise e Jim Carrey, além de John Lennon e Michael Phelps, o atleta que já quebrou 37 recordes mundiais. Todos eles tiveram quadros de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. A doença é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a vida. Os sintomas são desatenção, inquietude e impulsividade. Quem passa muito tempo na internet pode desenvolver o transtorno, que vem acompanhado de depressão. Felipe Eliseu é formado em Sistema de Informação e passa até 5 horas por dia na internet. Ao mesmo tempo, ele fala ao telefone, atende os clientes e joga ou usa as redes sociais. Ele já deixou de ir a festas para ficar conectado. Dá para fazer tudo. Isso não é um problema. O pessoal de casa não reclama, não? Esse menino só vive na internet. Algumas pessoas reclamam, porque a vida sua é lá na internet, você não para em casa e essas coisas. Muito bem, doutor Edwilton Freitas, é médico psiquiatra, inclusive é presidente da Associação Psiquiátrica do Piauí. Agora, que tipo de influência os jogos, a internet, né, os computadores, a televisão, quer dizer, esses fatores externos têm na formação desse DDA nas crianças e também nos adultos, doutor? Bom, na verdade o TDAH, antigamente denominado DDA, até por se notar também esse componente de hiperatividade, além do de desatenção, passou a receber essa nova nomenclatura. É um transtorno neurobiológico, né? Então ele não tem tanta importância, tanta influência de fatores externos na sua gênese. Ele depende necessariamente de uma predisposição pessoal para a sua existência. Claro que fatores ambientais influem na expressão desse transtorno. São pessoas que têm dificuldade de manter a atenção focada em determinado objetivo e têm uma tendência de mudar o foco da sua atenção com muita frequência. Então, por isso, muitas vezes, algumas atividades mais velozes, como internet e jogos, tendem a ser mais atrativas para essas pessoas, porque muda o foco da atenção muito rapidamente. Agora, os pais, como é que podem ficar atentos e perceber que o filho tem esse transtorno e quais são as primeiras atitudes e os primeiros passos para corrigir, para tentar tratar, curar? Tem cura esse transtorno? O TDAH tem controle, né? Algumas medidas são necessárias. O diagnóstico precoce é essencial. Necessariamente começa na primeira infância, em torno ali dos 5, 6 anos de idade, quando a criança já demonstra uma certa incapacidade para permanecer atento, para concluir suas tarefas, tem dificuldade de obedecer ordens, né, de permanecer em determinada atividade por muito tempo, tem uma tendência de mudar frequentemente de atividades, começa uma atividade esportiva, quer ir para uma atividade musical, quer ir para uma atividade de música, muda os planos, tem uma dificuldade para acompanhar na escola, se envolve com brigas com mais frequência, muitas vezes é alvo de exclusão dentro da escola por ter esse comportamento um pouco mais distraído. Então o diagnóstico precoce é essencial. Feito o diagnóstico precoce, se passa para as medidas de tratamento, sejam psicoterápicas, sejam farmacológicas, sendo que o uso da farmacologia é imprescindível. Agora, é muito comum o diagnóstico ser feito de forma tardia, só ser identificado esse transtorno na fase adulta? Na verdade, se acredita que o TDAH seja o transtorno mais não diagnosticado em adultos. Muitos casos com outras comorbidades que acontecem na fase adulta são, na verdade, um TDAH de base. Por outro lado, o que tem ocorrido nos últimos anos, nos últimos 10 anos especialmente, é um diagnóstico exagerado de TDAH na infância. Então, muitas vezes as famílias, até por terem informações superficiais,
tendem a achar que aquela criança que é mais ativa, que é mais espertinha, que é mais inquieta, seja TDAH, tem hiperatividade. Então, muitas vezes a criança que é um pouquinho mais danadinha na escola, a mãe já acha, não, porque meu filho é hiperativo, tem que fazer um tratamento, e muitas vezes não é. Existem outros diagnósticos para serem excluídos. Agora, como é que deve ser o comportamento familiar diante de um diagnóstico como esse, doutor? A família, ela tem uma participação nesse tratamento psicológico, digamos assim, que a criança ou o adulto começa a receber? Claro, sim. A família sempre é importante. Então, a família ela vai ter que se mobilizar de forma a oferecer para aquela criança atividades que se adequem ao nível de interesse dela. Porque em ela fazendo o tratamento, obviamente, ela vai ter uma capacidade de concentração maior, vai melhorar a sua capacidade acadêmica, a sua relação com as outras pessoas. Então, a família sempre tem que estar, é importante desde o diagnóstico, inclusive no acompanhamento. Agora, sobre as consequências, né, dessa doença. Para a infância, muitas vezes a mãe consegue controlar, o ambiente familiar, escolar também consegue ter um certo controle, mas quando você chega na fase adulta, os problemas podem começar a ficar mais sérios. Quais são as consequências de um transtorno não tratado, não diagnosticado e, enfim, não verificado até a fase adulta? Um adulto com TDAH, um TDAH não tratado, é importante que se diga, provavelmente ele vai ter um risco aumentado de ser um usuário de substâncias, que muitas vezes o uso da substância passa a ser uma tentativa própria de tratar a sua desatenção, de acalmar aquela inquietude. Então tem um risco maior de serem usuários de álcool, usuários de drogas, se envolverem com mais frequência em acidentes automobilísticos, tomarem mais multas, se envolverem em brigas de rua, por essa expressão da impulsividade, da inquietação e da desatenção. Além das outras comorbidades psiquiátricas. Também existe um risco aumentado de depressão e de transtornos de ansiedade. Esse diagnóstico é feito pelo médico psiquiatra? O diagnóstico é feito após uma avaliação psiquiátrica e pela exclusão de outros transtornos com diagnóstico diferencial. Várias outras doenças clínicas podem mimetizar sintomas parecidos com hiperatividade. O importante é que, diante dos sintomas que já foram explicados aqui pelo Dr. Edwirton, os pacientes possam ser encaminhados imediatamente para o tratamento, e comecem exatamente para o diagnóstico e, na consequência, para o tratamento. Muito obrigada, doutor, pelas explicações, pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada, bom dia.